Foi no ato assim, da resposta, por conta da minha vivência de 10 anos no laboratório, de ter entrado aqui na cronologia, numa pesquisa que trata de história. E aí ela perguntou, mas você está pesquisando o quê? Eu falei, não, estou pesquisando criança, a partir da relação da criança com a cidade, na história do urbanismo. Ela falou, nossa, que ótimo, não sei o quê. E isso já havia ocorrido em outros momentos, né? Mas fiquei pensando nessa coisa da cristalização dessa palavra no tempo, fora daqui. E que é da importância desse grupo e desse trabalho de não cristalizar essas palavras e não pelo contrário, acho que de disputar e profanar essas palavras. Não à toa a gente está falando do arquivo aqui junto com o lançamento do léxico, né? E a outra discussão coletiva que tem a ver com esse ato de esquecer é justamente o momento em que surge essa pesquisa, que eu senti falta de vocês colocarem aqui, que tem a ver com a discussão inicial aqui da mesa, que tem relação com esse eu, com esse outro e com esses vários outros. Com essa ideia de coletividade, que é um seminário interno, que a gente estava com esses novos pesquisadores, e os temas que pareciam ser os mesmos, e surgiu esse debate da importância de se falar sobre o arquivo do laboratório, não de um modo endógeno, de ficar falando para a gente. E aqui eu já coloco a minha primeira questão. Entendi essa discussão do arquivo como esse novo movimento de entender o coletivo, mas também de coletivizar. Que eu acho que esse aqui é o desafio agora, a partir desse momento, e eu acho que tem a ver com o que os meninos colocaram a partir dos vídeos, né? Como que coletiviza esse arquivo, que naturalmente é coletivo. E a pergunta que eu tinha feito aqui, enquanto se discutia tanto coletividade, é o que não é coletivo, né? O que não é coletivo? Não tem como falar disso. Mas como que se coletiviza esse ato de pesquisa coletivo? Fiquei pensando em algumas pistas, já que se falou sobre os enigmas, né? De repente espacializar, jogar isso na cidade, como que é? Justamente porque, pensando nessas crises, né? A crise de pensar o arquivo a partir do bolinho que sobrou é justamente aquele bolinho que tinha relação com a experiência na cidade, né? E aí, por que a cidade ela ficou de fora? Não que meus outros trabalhos não tivessem, mas por que a cidade ficou de fora? E por que a gente tem tanto medo de trazer isso para a montagem, né? E aí, a partir daí, sim, essa coisa que Marcos colocou, de se criar essa terceira coisa, essa terceira margem, ou esse terceiro arquivo. E aí tem um monte de coisa anotada que eu não vou conseguir dar conta, mas eu acho que é importante trazer aqui a discussão desse através de, que tem a ver com o vídeo que vocês recriaram, e aí vou me autocitar. A gente tem sempre que recriar as coisas e recriar as memórias, né? Quando a gente fala dessas memórias recriadas, a cada momento a gente está recriando. Aqui, quando o sol entrou, eu lembrei de uma carta que Paola leu no Corpo Cidade de Alessia, falando sobre a luz que entrava nesse auditório. E essas coisas trazem para a gente essa efervescência das memórias, né? E aí, esse através de, como foi colocado no vídeo, tem relação com essa dissolução do eu. Mas não uma dissolução no sentido da eliminação. Porque quando vocês apresentaram esse vídeo, o protótipo, né, o ensaio desse vídeo no seminário interno, a gente falou sobre esse medo da memória nostálgica, dessa memória que elimina essa ideia de projeto, de projeção no futuro. Mas aí, quando eu fui ver os vídeos, eu fiquei pensando que, na verdade, existem alguns erros que a gente não consegue eliminar, a gente talvez consiga dissolver, mas eliminamos não. A gente tem alguns erros que têm, por um caráter próprio, essa nostalgia, que a gente não vai conseguir eliminar, e a gente tem alguns erros que são mais prospectivos. E eu acho que a potência desse grupo de pesquisa é justamente essa ideia de contato. É o contato desse eu nostálgico, com esse eu prospectivo, com esses diversos eus, e aí configurando essa ideia de nós que Paulo colocou aqui. Fiquei lembrando do Benjamin, quando ele vai falar do narrador, que é aquele que consegue, para narrar, consegue se distanciar tanto no tempo quanto no espaço. Que de repente pode ser também uma pista para pensar esse terceiro arquivo. E aí, nessa ideia de pôr esse arquivo em movimento, eu fiquei pensando que
Fábio falou uma coisa interessante, essa ideia de ganhar o mundo, né? Ganhar o mundo, e ganhar o mundo dentro do laboratório já é a constituição da própria ideia de formação para a gente, né? A minha formação, a formação de Dildo, a formação de Marcos, independente de quanto tempo a gente tem aqui no grupo, o importante para a gente é essa formação e essa leitura de formação. E bonito isso que Chico falou também de essa saudade do futuro e da importância de escutar esse futuro do passado. Aí só para concluir, está tudo confuso mesmo, é confuso mesmo. Eu fiquei pensando que acho que em resumo, essa ideia de escutar e profanar as palavras, porque a gente está falando em cronologia, a gente está falando em arquivo, que são palavras mais duras, são palavras que se a gente pensar que todo grupo de pesquisa tem um arquivo, quando eu entrei no grupo de pesquisa tinha um arquivo, era prateleira lá cheia de arquivo, mas que arquivo é esse que a gente está buscando, né? Então, de escutar e profanar a própria ideia de arquivo seria essa ideia de recriar essa coisa, de pôr em movimento, de reavivar. E aí fiquei pensando que nessa dissolução do eu para se falar do nós, o mais importante é isso que foi colocado aqui, de que não existe uma única noção de arquivo que está sendo partilhada entre vocês. E aí por isso essa dificuldade de se falar de uma mesa com 8 pessoas, 8 porque tem Tiago e Ana ali, mas são 150. E aí eu fico pensando que nessa tentativa de dar um nome, né, do arquivo vivo, tem esse arquivo labirinto, tem o arquivo corpo, tem o arquivo mãe, tem o arquivo linguagem, tem esse arquivo desfundado, o arquivo decolonial, o arquivo brincadeira, o arquivo nebulosa, o arquivo montagem, o arquivo tático, constelação, e quantos nomes a gente quiser dar para isso. Bom, também acho que é uma tarefa difícil, pela quantidade de gente na mesa e também pela densidade, pela reflexão, a auto-reflexão que vocês tiram a acompanhar, assim. Algumas coisas, assim, talvez não sejam perguntas mais diretas ou comentários com questões embutidas. Fiquei pensando que tem uma coisa que talvez, numa fala que já citada por Eliana chega a comentar, né, como se a pesquisa do arquivo. Primeiro, explicar uma coisa assim, que eu acho que a mesa deixa claro, é que no grupo de pesquisa, todos os estudantes de mestrado e doutorado, quando entram, eles têm a pesquisa individual própria, que eles ingressam no projeto, mas no grupo eles têm que se implicar em uma pesquisa coletiva, porque é um movimento que não é tão comum, não é comum em outros grupos, né? E a pesquisa aqui é uma das pesquisas que o laboratório hoje tem em desenvolvimento. Então, acho que fica claro um esforço e uma aposta, mais das apostas nessa coletividade e desse entendimento que a produção de conhecimento é coletiva, né? Ela é coletiva e envolve, de alguma forma, esse movimento de implicação, porque todos vocês aqui têm inquietações individuais, pesquisas que estão em desenvolvimento, teses e dissertações, mas a pesquisa arquivo promove um espaço de implicação dessas inquietações nesse outro que se coloca, no caso de vocês, como um arquivo do próprio laboratório. Então, e voltando à questão, Eliana chegou a comentar como parecia ser dividido uma linha que separava aqueles que estão interessados em historiografia com os que estavam interessados em experiências urbanas, mas fiquei muito impactado que, de algum modo, o gesto, a intenção em ambas as pesquisas, eu acho que atravessa o grupo, é essa possibilidade inventiva e criativa de metodologias ou esforços de investigação próprios, criativos, que formulam outras questões. E acho que isso é comum aos dois casos e fiquei curioso de poder partilhar mais. Até porque muitos dos palavreados da forma de composição do pensamento hoje está atravessado pela dimensão da memória, da história, que é muito cara a cronologia. Então, fiquei interessado em entender essa aproximação dessa aposta e
como até Fábio trouxe hoje, né, da experimentação metodológica como algo que rege. E a mesa faz isso de alguma forma, cada um de vocês inventa uma forma própria de acessar esse arquivo a partir das inquietações que se colocam nas pesquisas individuais, mas nas pesquisas coletivas. Lembrei de uma frase do Otávio Paz, né, que ele diz que o poeta não diz eu sou você, ele diz meu eu é tu. Né? Então, como é que esse indivíduo, diante dessa coletividade, se implica, se reconhece, se reconstrói? Eu acho que vocês fizeram isso aqui hoje, assim, né? Cada um foi construindo também um laboratório próprio a partir das suas inquietações. A segunda coisa, fiquei achando engraçado também, assistir de fora e estar num ambiente mais coletivo que um seminário interno, como foi a nossa última apresentação, me colocou num lugar de observação mais próximo de um sujeito mais externo, e ainda mais nessa função de debatedor, fiquei pensando nisso. E me veio em alguns momentos uma vontade de ser uma mocinha ou uma baratinha, de frequentar as reuniões de vocês, como talvez esse lugar da etnografia. Assim. Vocês não por acaso falaram algumas vezes nos ritos ou nos mitos que fundam ou que atravessam várias narrativas dentro do próprio grupo. E aí, lembrando um pouco da discussão recente que a gente teve, né, de entender que os laboratórios científicos também são espaços de fabulação e de ficcionalização da própria vida, né? Fiquei me perguntando como é que, de alguma forma, existe um risco ou um certo limite de entendimento desse espaço como um lugar para iniciados, mas que, porventura, deve ser um lugar de iniciação. Então, como é esse movimento muito tênue, né? Todo mundo entra aqui com um projeto de pesquisa próprio e está nesse processo de formação, mas vendo de fora, tem algumas palavras, algumas formas e construções que foram repetidas vezes faladas aqui hoje, que talvez o sujeito mais de fora não consiga que ressoe de uma maneira que talvez não seja tão familiar. Né? Então, nesse lugar de familiaridade, como é que um arquivo poderia se colocar de um lugar mais coletivo, mais de fora, né? Para fora de si, buscando dialogar ou introjetar algo que não está posto no próprio arquivo do grupo. Fiquei pensando isso, né, nesse movimento de iniciados e para os iniciados ou de iniciação. E a terceira coisa um pouco o movimento também nessa linha, então acho que tem a ver com o lugar do etnógrafo, e olha que eu sou da cronologia, e fiz parte do arquivo em 2016, mas minha pesquisa coletiva sempre foi mais ligada à cronologia. Fiquei pensando assim, para nós, acho que a coisa do etnógrafo, mas também do historiador, né? No caso do historiador, essa questão do tempo que instala uma distância. Então, de novo, eu não sou você, mas o meu eu é tu. Então, como essa distância é dada para o historiador que, de forma alguma, vai reviver o passado, no sentido de reexperienciá-lo, talvez recriá-lo, como o Igor chama a atenção, a partir da distância, né? Que essa distância é algo que provoca um movimento novo de criação. Então, como tão colados como vocês estão nessa fonte, como proporcionar esses movimentos e talvez não um olhar distanciado, mas esse justo pêndulo entre algo muito íntimo, que causa às vezes constrangimentos, mas que deve e pode ser partilhado, e acho que tem a ver um pouco com essa distância, assim, como construir essa distância, e aí eu falo para qualquer pessoa que está investigando, né, qualquer pessoa que está se colocando, como olhar para as nossas pesquisas também a partir da distância, como essa distância pode ser importante. E de novo dizer como acho que tem um ganho enorme para os pesquisadores do grupo terem essas pesquisas coletivas e se implicarem nelas. Muitas das teses e dissertações, elas são, quando atravessadas por essas pesquisas, elas ganham novos contornos e acabam de novo sendo inseridas em circuitos ou nebulosos de discussões que movimentam
complementam as pesquisas individuais. Então, acho que, de novo, esse esforço de coletividade e de novo, entender que um grupo de pesquisa feito por pessoas tem espaço físico, tem conflito, tem encontro, tem distância, né, física por conta da pandemia. Então, achei muito bonito tornar isso público hoje, para que essa imagem que se tem de fora do laboratório também possa ser recriada a partir desse lugar, desse cotidiano que vocês mostraram hoje. Eu acho que por uma questão de tempo, para a gente não entrar tanto na programação que vem na sequência, a gente podia abrir para as perguntas, fazer uma roda de perguntas, e aí a mesa já responde e a gente encerra. Então, se alguém tiver alguma questão para colocar, uma reflexão, pode vir até aqui e falar no microfone, a gente depois passa para a mesa. Alguém? Não? Então, acho que eu passo para a mesa e aí, se alguém tiver alguma pergunta, a gente tenta abrir de novo, se der tempo. Bom, a gente não sabia exatamente o que cada um ia apresentar aqui, né? Então, para a gente também foi super interessante. Sempre é um momento muito produtivo esse, assim, de descobrir quais são os entendimentos, assim, do que a gente está experimentando juntos. E eu não falei antes, mas eu queria muito agradecer, assim, a oportunidade de estar nesse grupo de pesquisa por esse tempo que eu fiquei participando e de fazer parte dessa pesquisa que, de outra forma, não estando aqui, eu acho que eu não teria participado, né, desse tipo de investigação. Eu acho isso muito rico, assim, muito importante. E eu acho que um pouco o que acontece com cada um que entra no grupo tem esse atravessamento mesmo da pesquisa coletiva, que é muito incrível, assim, né? Muito singular mesmo, eu acho, desse grupo. São poucos, assim, os que disponibilizam esse espaço de crescimento coletivo, assim, né? Que para além da sua pesquisa individual, tem um momento em que está todo mundo pensando questões que dizem respeito, né, a esse campo e às pesquisas individuais, mas que tem esse fomento do coletivo mesmo. Então, vocês trouxeram várias coisas assim que não é para responder, mas é porque de fato são coisas que tocam assim, aquilo que a gente tem uma preocupação mesmo. E acho que a questão da experimentação, né, que Igor falou e Gilton também, eu sempre fiquei muito instigada assim, com essa ideia, né, de como que a gente iria trabalhar com o arquivo, mas nós não tínhamos a intenção de virar realmente estudiosos aprofundados do que sejam, né, o processo de arquivamento da historiografia, enfim. Mas esses temas atravessaram sempre a nossa preocupação ao mesmo tempo. Então, tinha uma ideia de fazer uma experimentação de arquivo, e eu acho que quando a gente começou a estudar os autores, né, sobre arquivo, a gente se reconhecia numa certa rebeldia assim, em torno do que seria, né, um arquivo tradicionalmente tratado, né, como aquele lugar do logos, aquele lugar da verdade, aquele lugar estabilizado, né? E aí, alguns conceitos que a gente encontra, né, como o conceito que o Márcio Célimo vem trabalhando de anarquivamento, e outros tinham muito a ver com uma certa prática que não era uma prática intencional enquanto performance de um conceito, mas que estava ali colocado um processo que era esse mesmo, né? Não de canonizar a produção do laboratório e dizer, bom, aqui tem uma verdade que a gente precisa acessar, mas, ao contrário disso, talvez, né, de
tentar fazer com que essa produção, que se em algum momento ela se estabilizou, ela voltasse a ser remexida, né? E isso sempre foi uma intenção, assim, desde o início do trabalho, e de algum jeito eu acho que a gente sempre fez isso por caminhos muito desviantes, sempre, assim. E Igor falou do arquivo vivo, né, que são arquivos vários, de fato, acho que sim, são vários. E essa questão do coletivo, né, do através de, assim, achei super bonita essa imagem. Eu estava me lembrando também, todo o tempo que eu estava aqui, eu estava lembrando da primeira vez que eu entrei nessa sala, que foi no Corpo Cidade, e eu fiquei muito impressionada, porque para mim, sou do Sul, né, essa arquitetura já é uma coisa completamente maluca, porque tudo vazado, e né, com o vento passando, e um dia que chovia tinha chuva, e eu achei incrível, achei maravilhoso, assim, essa ideia de poder ter esse interior e o exterior se comunicando. E a luz, né, essa luz que corta, assim, que faz um monte de desenhos, assim, entre as pessoas. E tem um atravessamento mesmo, né, que a distância temporal produz necessariamente. Quando a gente estava, então, nesse tempo, que foi muito marcante, porque a gente estava no início da pandemia mesmo, naquele mundo desabado, e a gente não sabia o que, né, nem como continuar vivendo daquela maneira, a gente começou a trabalhar com esses vídeos dos primeiros Corpo Cidade. Assim, foi muito impressionante, porque tinha ali uma coisa muito bonita acontecendo, assim, né, que era de fato uma esperança, assim, né, na cidade, no gesto, como uma potência mesmo de intervenção, de transformação da vida, e tudo isso acontecendo naquele momento em que a gente estava completamente perdido e desesperançoso, né? E aí a gente pensou nisso justamente, né? Como essa distância de tempo, né? Que não é um século, que não é, né? Eram só 12 anos que nos distanciavam dali, mas era um abismo, assim, era um abismo aquele tempo. E não era só pela pandemia, mas era porque aquela experiência de cidade que a gente tinha naquele tempo, né? Eram, sei lá, os primeiros anos, né, do governo Lula, a gente estava com uma perspectiva, né, de transformação das coisas, ainda tinha, né, esse respiro, assim, da cidade como realmente uma potência de transformação, enfim, e que a gente, né, foi aos poucos enrijecendo, talvez, né. Então foi muito importante perceber, assim, como, enfim, né, como uma experiência mesmo temporal, né, fazia um efeito enfim. Sobre essa questão da transmissão, né, sempre foi uma questão para a pesquisa arquivo, eu acho, desde que eu estou nela, pelo menos, a preocupação maior era essa, assim, né, para quem que a gente está fazendo esse trabalho. E não fazia sentido que fosse só para os membros do grupo, ao mesmo tempo era também um trabalho importante a ser feito, enfim, se fosse para isso, porque isso acabava reverberando em outros ambientes. Mas a gente foi tendo ideias, assim, né, nesse tempo que diziam respeito à cidade, assim. O podcast das galinhas foi algo que surgiu, enfim, tem gente aqui que não sabe dessa história, mas é porque a gente começou a investigar uma região lá do Rio Vermelho, que tem umas galinhas que se criam livremente, assim, em uma área urbana, né, que é algo muito, enfim, não muito usual, pelo menos ali, né, naquela região da cidade. E aí a gente começou a tentar saber da história daquelas galinhas. Infelizmente a gente começou a querer saber dessa história das galinhas justamente no momento em que estava acontecendo uma transformação urbana naquele lugar. Não infelizmente, mas algo que nos colocou dentro de uma rede
vários discursos conflituosos e a gente foi muito aconselhado a não continuar a fazer esse trabalho por conta de uma situação que estava muito conflituada e que talvez se a gente continuasse fazendo iria visibilizar aquele que não podia ser visibilizado naquele momento, assim. E aí ele ficou, né? Mas tinha essa dimensão de talvez mobilizar um arquivo desse outro tempo, assim, né? E trazer mais de perto, talvez, essa experiência da cidade, enfim. Mas, enfim, não sei o que mais falar. Vocês querem falar, gente? É isso. Só queria complementar, já que a gente está num podcast, que é desse trabalho que Margot fala, a gente colocou um trecho da Margot falando sobre esse trabalho do arquivo, que é demorado, que é longo, e acaba não dando em nada. Então, tem uma coisa que o Dilton comentou aqui, que é desse processo de formação. Ele não deu em nada enquanto um produto, mas cada um que participou dele, fazendo as entrevistas, nós tivemos momentos de reflexão sobre isso, e isso apareceu em outras falas, como por exemplo da Thaís Portela, que quando tu ilumina tu liga o poste, tu acaba com o Clara Nunes, né? Tu ilumina o Clara Nunes, acabou. Então são coisas que reaparecem em embates que reaparecem de formas diferentes no arquivo, e que se eles não acabam virando um produto específico que a gente tinha originalmente, pelo menos eles acabam nutrindo a nossa formação e as nossas pesquisas individuais. Então, muito de olhar para uma comunidade de galinhas, numa rua chamada Nelson Galo e Carijós, no Rio Vermelho, passa por desestabilizar essas ideias de modelo de urbanismo que é higienista, né, por exemplo, e que não quer galinhas, porque fede. E não, é só para complementar, não sei se alguém quer. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu só queria então fazer um comentário, uma pergunta, gente, antes de encerrar. O Lucas falou, né, dessa questão do futuro, e eu fiquei pensando nisso, assim, como que muitas vezes eu me pego, e aí, não sei, acho que tem uma identificação de alguns que eu já conversei, pensando aonde essas pesquisas vão dar, né? Onde a minha pesquisa vai dar, por que eu estou fazendo isso? E acho que dessa mesa, nós somos o futuro daquilo que foi um dia, né? E aí a reverberação disso, às vezes não é imediata, mas sempre não é imediata, né? Então, acho que a pesquisa aqui também vem para mostrar como que esses processos todos, que muitas vezes a gente tem alguma insegurança, alguma dúvida de onde isso vai chegar. A gente fala tanto do processo, né? Então é isso, assim, é esse caminhar, e a gente vai caminhando e vai vendo onde as coisas vão chegando, né? Não necessariamente a gente tem essas respostas do lugar final, porque não existe, né? É efêmero. Aí é isso. Então, obrigada pela mesa, pelos debatedores aqui presentes, obrigada a todo mundo presente. Eu encerro a mesa, mas já dou sequência à próxima mesa, que é a do Lécio. E então, Dilton, Igor permaneçam. E Ramon vem para coordenar.